Seja muito bem-vindo a mais uma aula da Maratona do Civil 3D e você está aqui para aprender a pensar como o Civil 3D pensa. Tenho certeza que esse assunto de hoje é um assunto que já te intrigou. Como é que pode um mesmo projeto dentro da mesma plataforma do Civil 3D dar volumes diferentes? Pois é, então eu vou explicar para você. Tem um modo correto de se pensar, tá? Garra até o final, porque é muito importante. Enquanto isso, já curtiu o vídeo? Compartilhe com seus amigos. A gente fica muito contente de escutar os feedbacks, mas para que mais pessoas consigam ter acesso a esse conteúdo, você precisa compartilhar, falar para seus amigos, curtir, é muito importante. Se inscrever aqui no canal para que esse vídeo ou essas playlists, essas aulas possam chegar até as outras pessoas. Só lembrando o quê? Lembrando que nós somos autorizados da Autodesk. Então, você, meu caro amigo, minha cara amiga, pode obter o teu certificado e está acabando, né? Agora é o nível 2, mas faltam só alguns dias para você obter. Você tem gente que tem o nível 1 da maratona, né? Obtido pela CSBIM e com certificação chancela da Autodesk, e tem agora o nível 2, que está acabando, né? Então você pode ter essa oportunidade, né, de todo esse tempo gasto, investido, né, ter ali a tua contribuição, ou a minha contribuição, né, com esse teu tempo investido, com essa oportunidade de incorporar ainda mais o teu currículo com esse certificado internacional. Então, por sermos autorizados da Autodesk, a gente tem essa possibilidade. E também, lógico, por sermos também autorizados pela Autodesk, nós temos a possibilidade de ir até a sua empresa e fazer uma implantação. Tem várias, nós estamos trabalhando, por exemplo, com várias concessionárias. A gente estamos, por exemplo, quando a gente implementa o BIM, ou dá um simples treinamento também, ou enfim, a gente capacita, né, a sua equipe. Durante esse período de capacitação, por sermos autorizados da Autodesk, a gente consegue fornecer para você os softwares originais pelo período de implantação. Tudo isso porque somos parceiros, né, da Autodesk. E lógico, falta alguns dias, né? A gente está, olha, dia 18, então a partir aí do dia 29, então temos aí 6 semanas agora que vem fim de semana, próximo fim de semana a gente vai estar na maior imersão da América Latina aplicada a projetos de infraestrutura. Então, esse ano passado estávamos com 11 estados, esse ano a gente vai estar com 15 estados, mais da metade do Brasil vai estar com a gente, né? Então vai ser ainda mais impactante. Tenho certeza que se você vai estar comigo, pode ser que você esteja assistindo, você vai estar com a gente, vai ser um divisor de carreira, né? Não só pelo network, né, ITA, concessionárias, várias pessoas pequenas, grandes, médios, empresas, grandes players que pensam para frente, cheio com sangue no olho para ir para frente. A gente vai falar sobre inteligência artificial, falar sobre automações. Então, só aqui com a gente na CSB. Muito bem, pessoal. Então, tempo aqui já deu, bora lá. Vamos para o nosso assunto inicial. Já abriu o seu vídeo, o teu arquivo aqui, já está junto com a gente, seguindo o passo a passo aqui no vídeo. Então, bora lá para a gente poder fazer falar esse assunto que é muito importante. Só ajustar a tela aqui, se ela está certinha. Peraí. Tela aqui. Tá, deixa eu só abrir ela um pouquinho, mas aqui, pronto. Então, semana passada falamos sobre a volumetria, falamos sobre os métodos de cálculo, lembra lá? E agora nós vamos, métodos de cálculo pelo mesmo tipo, né, de cálculo. Então, a gente tem o tipo por seção, e dentro do cálculo de seção, comparação das áreas, aqui, obtenção das áreas, né, você tem 3 tipos de métodos de cálculo, que elas variam entre elas, né, mas são todos dados empíricos, de tal modo que você pega a calculadora, vai lá e confira e bata com a sua seção, com a área da seção, por isso que a gente tem o desenho da seção transversal.
tá? Mas agora nós temos um outro. É importante você falar também esse cara aqui, que é o volume dashboard. O volume dashboard, ele tanto que se você procura na documentação oficial, ele vai simplesmente te dar ilustrações, não vai te dar uma fórmula explicando para você o método que ele utiliza. Mas, basicamente, é a comparação entre superfícies. Ele pega cada triângulo, tal, que ele interpolou ali pelo Delaunay, compara as duas e chega ali como se fosse uma superfície de volume. Então, que é a resultante, vamos dizer assim, a somatória ou a resultante, né? Esse é o melhor termo, né? O resultante entre as comparações. Tá? Vamos abrir ela aqui junto? E aí, o que é interessante? Ela dá uma diferença, sim. Essa diferença, dependendo da topografia, já vi casos de ela variar. Aqui a minha topografia, por exemplo, é exemplo, né? Então ela é muito ruim. Ela pode variar de 5% até, dependendo da situação, até 15%, tá? Para mais ou para menos. E sempre vai ter essa variação ainda maior no corte. E aí, lógico, se você coloca mais seções transversais, você pode colocar muitas seções transversais, mas não é usual, né? Mas esse volume dashboard é como se fosse uma integral, né? Como se ele pegasse, fatiasse, né? Infinitamente para comparar a tua superfície e chegar num valor, né? Do teu corte e aterro. Como é que gera ela, tá? Então vou vir aqui, create volume, volume surface, é a mesma telinha ali do TIM, quando a gente troca aqui, né? Só que aqui ele só dá essas duas opções, porque é de volume. Tem gente que já chama ela mancha de corte, aterro e tal, porque ela literalmente mancha a planta. Tem até um estilo aqui no meu template, e aí você vai entender o porquê desse estilo. Mancha, corte, aterro. Vou colocar aqui como uma base primitiva e a comparação à nossa caixa. Tá? E agora a recomendação. Os valores de corte, tanto esses fatores, né, de corte e aterro, minha recomendação é que se você não tem dado laboratorial para colocar aqui, minha recomendação é que se você precisar colocar, você coloque ali no teu memorial o motivo, né? Por que você colocou? Porque a prefeitura solicitou, porque o fulano solicitou, porque é exigência municipal, tal. Né? Mas o ideal é que você tenha, né, o resultado do teu dado laboratorial para informar ali o quanto que é de compactação, o quanto que é ali você tem que... Porque isso influencia na volumetria. A gente já viu casos de ter auditoria por conta disso, tá bom? Em obra. Eu vou colocar aqui 1 em 1. Quando você coloca 1 em 1, aqui significa que você não está colocando nenhum dado a mais. Por exemplo, eu quero colocar 30% a mais no aterro, né? Porque eu considero que quando eu aterro, eu preciso de mais terra, né? Quanto a mais? Então, aí quem vai te falar vai ser o laboratório. Vou deixar aqui 1 em 1, que é o que eu quero comparar com você, esse valor aqui, tá bom? E você vai assustar um pouco, mas é normal, tá? Vamos ver? Olha aqui, ó, vamos baixar aqui. Lógico que ele falou que deu mais corte. Aqui no nosso resultado, ó, isso é fato, porque ele realmente deu mais, ó, volume de corte acumulativo, volume de aterro acumulativo. Então, essa terceira coluna aqui de trás para frente é a somatória das seções de corte, né? E essa penúltima é a somatória dos volumes de aterro. E aqui o final é o resultado final entre elas, né? Então aqui é o resultado final do corte, e aqui é o resultado final do aterro, e aqui é aqui, deixa eu só acabar, né, a bateria, pronto. E aqui é o resultado final, né? E aí você já viu a diferença. Olha só, caramba, Oswaldo. Olha que doido. Por incrível que pareça aqui, o aterro bateu por quê? E aí vai depender do teu método de cálculo. Aqui no meu método, se eu não me engano, aqui eu coloquei o método composto, ó lá, que é aquele método
que até na calculadora a gente não consegue pegar, mas aqui, ó, por exemplo, se a gente, o mais aproximado aqui é o prismoidal. Você quer ver? Se eu coloco o método tradicional, você vê que os valores vai aumentar ainda mais. Ó, olha só, se eu bato na calculadora aqui, vamos pegar na diferença, vamos trabalhar na diferença aqui, por exemplo, ó, 11.1 dividido por 9, opa, dividido por 9.8, que é a diferença lá da comparação de superfície, ó, 13% a mais, tá vendo? Agora se eu troco aqui, vamos colocar o prismoidal. O prismoidal é para ser o prismoide, normalmente ele melhora um pouco mais essa diferença. Ele diminui um pouco mais, né? Olha lá. Vamos ver? Olha lá. Realmente, ó, foi para 10. Ó, então, 10.8 dividido por... vai dar 10%. Aí. Entendeu? Só que, assim, esse método aqui, ele é empírico, é palpável. Então, assim, apesar de ser o resultado final, vamos dizer assim, deu mais corte, tá? Eles vão ser diferentes. Porque são métodos de cálculos diferentes. Recomendação. Tanto que, assim, para projeto rodoviário, a gente nem entrega esse tipo de volume aqui, ó. Nem entrega. Isso aqui nem entrega mancha. Não. Por quê? Na hora de computar, na hora de chegar lá, a gente vai bater o cara vai bater a seção, nota de serviço, vai ver valor, medição. Bateu. Porque é uma forma de conferir os valores, tá? Esse cara aqui, então, assim, para mim obter volumetria, eu só preciso ali da volumetria sem apresentar a seção transversal, né? Então, a mancha, a comparação entre superfícies, por exemplo, para projetos de loteamento, né, que a gente quer ali verificar uma massa, né, projetada, então a mancha, ela pode ser adequada, mas nada impede de você também gerar por seção. No fim das contas, por exemplo, numa medição, quem vai mandar é a seção transversal, tá bom? Então, a medição ela é paga via seção, ok? Então, lembra lá o que eu falei, né? Esses métodos de cálculo, tanto que se você pesquisa aqui, é muito interessante, né? A documentação, aqui, ó, só para a gente ver aqui em Surfaces, ó. Vamos ver aqui. Peraí, ó, peraí. Volume Surface, acho que é esse cara aqui, ó. Olha lá. About Volume Surface. Add. Calcular. Aqui, olha lá. Sobre o método de cálculo. Então, ele até explica um pouco aqui, né? O método composto triangular, ambas, né? Uma nova surface, literalmente uma surface lá na cota zero, né? Ele utiliza os pontos das duas superfícies, bem como em qualquer localização de as bordas do triângulo, né? Então ele literalmente gera ali uma TIM, ele adiciona uma triangulação, né? Por isso que ele chama composta, né? Porque ele faz uma superfície entre elas, comparando ali, gerando um vértice entre elas, né? E até uma curiosidade, isso é legal você saber. Se você faz aqui assim, ó, vou gerar um quick profile aqui da volumetria do primitivo e do topo, né? Que eu comparei. Vou tirar o exagero vertical só para você ver. Onde é que ela gera? Em primeiro lugar, ela gerou aqui embaixo. Mas grava que ela está na zero. O que é o zero? É onde nem corta e nem a terra. Então ele está falando aqui que esse pedaço todo aqui, ó, esse pedaço todo aqui é um pedaço de corte. Esse aqui é um pedaço de aterro. Tá vendo? Então isso daqui vai bater com a tua mancha. É lógico, aqui ela está
ela não está zerada, né? Deixa eu zerar aqui. Isso aqui é uma análise de superfície, onde eu estou zerando essa visualização temática do corte do aterro, né, que eu tenho no template. E eu zero, eu igualo ao meu gráfico ali, ó. Tá vendo? Eu igualei ao gráfico. Então agora ele literalmente está mostrando aonde é corte e aonde é o aterro, né? E aí vamos, ó, se eu olhar ela aqui, ó, olha lá, realmente é isso, né? Aqui, ó. E aí ele levando em consideração o nível 0. Ele leva em consideração o nível 0, do que é 0 para baixo, cortou, 0 para cima, aterro. E aí é onde ele pinta. Então esse cara aqui, ó, ele pintou aqui de verde, esse aqui pintou de vermelhinho. E o que é isso daqui? Nada mais é do que a mancha. Esse cara é a resultante da mancha de corte aterro. Se eu olhar aqui, ó, olha lá, o desenho da seção, a gente pintou, fez aqui, né? Tá? E o nosso cara que está lá em cima. E realmente vai bater as áreas, enfim. Então, basicamente, em resumo do resumo, volume por comparação de superfície. Mais preciso, mas não é palpável. Você não consegue, por exemplo, usá-la numa medição. Volume de comparação de seção, áreas de seções, volume por seção. Empírico, ou seja, você consegue bater ali no cálculo e entregar ali o teu resultado na calculadora, e por isso é tão utilizado para projetos horizontais, né? Principalmente rodovias, ou projetos onde a gente, até mesmo numa medição, num loteamento, assim, nas medições também, é totalmente usual. Medição. Esse é um assunto que é top. O que você acha de a gente falar sobre isso? Então, garra no próximo vídeo que a gente vai comentar sobre isso. Fechou? Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. 20 minutos aqui se passaram muito rápido. Tenho certeza que você vai tirar pleno proveito. Se você tiver dúvidas, vai surgir, manda aqui pra gente, que a gente tem um enorme prazer de poder responder e conversar com você. Até mais, pessoal. Forte abraço.